Abre sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, tendes cuidado de obedecerdes todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir. Deus aparece ao povo de Israel, e aqui é uma alegoria também, não é só para o povo de Israel, é uma figura de linguagem que serve e que é um direcionamento para a igreja. Ele diz: ouve os mandamentos, e vocês têm o dever de cumprir. Então o Evangelho não é segundo a minha cabeça, não é segundo aquilo que eu acredito que é certo ou errado. O Evangelho tem mandamentos, o Evangelho tem uma ordem dada para que tudo vai bem nas nossas vidas. Ele diz assim, portanto, tendes cuidado de obedecerdes todos os mandamentos que hoje vos ordeno a cumprir, a fim de que vivais bem. Quem quer viver bem? Levanta suas duas mãos e fala: chega de viver mal. E fala em alto, fala: não aceito viver mal mais. Deus tem uma promessa para mim, para viver bem. Levanta as duas mãos e fala: eu e minha família viveremos bem. Você vê que Deus aqui praticamente Ele nos mostra o caminho para ter uma vida abençoada. Ele diz: basta apenas cumprir os mandamentos, basta apenas obedecer a palavra, para que vivais bem e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que Yahvé sobre juramento prometeu aos vossos antepassados. Quem conhece a história sabe que Israel saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão. Muitos nasceram num estado de opressão, de escravidão. Gerações não conheciam a liberdade. E o Senhor veio e os tirou dali e disse: vocês vão viver bem, e vocês vão multiplicar, e vocês vão possuir uma terra de vocês, que eu abençoei. Agora interessante, veja o verso 2: traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por um caminho no deserto durante estes 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizes todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Antes de chegar na terra, teve o deserto, e o deserto foi o momento de provação. Agora interessante, ele diz: lembra-te como o Senhor te conduziu no deserto. Falei que os cabelos, as cabeças das pessoas estão contados, e que não cai nenhum fio de cabelo sem a vontade de Deus. Aí usei uma expressão, falei: também não cai uma folha de uma árvore. Aí uma pessoa no Instagram pôs assim: cadê o versículo da folha que cai da árvore? Não tem. Eu só comparei, mas nenhuma folha cai e nenhum cabelo cai da cabeça, se não for pela vontade de Deus. O cair de uma folha e o cair de um cabelo
Estou usando isso como uma figura de momentos difíceis. O Senhor disse: lembra-te como eu te conduzi no deserto. Lembra-te que muitas vezes as aflições vieram no deserto. Lembra-te que muitas vezes aconteceu contigo o que não era uma vida boa, mas eu fiz isto para prová-los. E interessante que o Senhor vai além. Veja o verso seguinte, olha o verso 3. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais o conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede do quê? Da boca de Deus. Ele disse: muitas vezes eu tirei aquilo que você tinha prazer, que era importante para você, para que você comesse do maná, que você não tinha prazer, que não tinha gosto. O maná era mais ou menos como o biju. Quem já comeu biju aqui? Ele sem manteiga não vale nada. Maná era mais ou menos assim, só fazia bem, era uma maneira que Deus tinha de nutrir o povo. Ele disse: eu deixei você sem as coisas desejáveis. O que isso é? Você está numa igreja, você entra na igreja, de repente você está servindo a Deus, com alegria, aparece um caroço, você vai ao médico, o médico faz um exame e diz para você: é possibilidade de ser maligno, faz a biópsia, é maligno. Você diz: Senhor, mas tu me prometestes vida em abundância. Ou você está indo bem, como diz a bispa, você dá seu dízimo, dá sua oferta, está no emprego há 15, 20 anos, você está pensando em galgar uma posição nova na empresa, de repente te manda para o RH, pagam tudo que você tem direito, e você sai daquela empresa que você era o lugar de segurança, era aquilo que você amava, que você gostava, e você levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, e agora? Dei minha vida, dei 15 anos, projetei minha vida aqui, tem 3 crianças para criar. Deus está tirando o que te faz bem, para que eu e você possamos apegar na palavra dele, para que o homem saiba que não só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que procede da onde, querido? Das mãos de Deus. Eu tenho mestrado e PhD em tribulação. Posso escrever uma tese, e acho que é uma boa tese, Poderia escrever aqui: epilepsia, câncer, trombose, aí vai, pneumonia. Isso servindo a Deus. Aí eu olho para trás, estou saudável hoje, e Deus está dizendo o seguinte para mim: traga a sua memória como eu te conduzi no deserto. Porque com esses problemas do deserto, eu sondei suas intenções, eu coloquei sensibilidade no teu coração, e eu provei a ti o que te faz permanecer. Não é o que o homem pode ter, é o que eu posso lhe dar. Por isso que ele diz no verso 2, olha aqui, traga sempre viva na tua memória a maneira como Yahvé, teu Deus, te conduziu pelo caminho do deserto.
Me lembro a primeira campanha que fizemos de jejum e de oração. Eu estava no escritório orando, esperando de Deus, e mais de 30 anos atrás, Deus falou comigo: começa momento sistemático de jejum e de oração. Eu fui ao livro de Daniel, e Deus me mostrou que Daniel tirou os manjares, aquilo que ele gostava, que ele tinha prazer. Quando Deus me falou isso, nós começamos a campanha de Daniel. Estava pregando, comecei a orar, aí subiu, faz 30 anos isto, subiu um rapaz. Por isso que Deus diz para mim: lembra-te, traga vivo na memória. Faz 30 anos isto. Sustentado pela mulher e pela irmã. A irmã deficiente visual, andando com dificuldade. Eu olhei para ele, virei o rosto, porque só tinha os ossos. E orando pelas pessoas, ele chegando próximo, com muita dificuldade, ele subiu os 2 últimos degraus, chegou perto de mim, aí não tinha como eu não olhar. Primeira vez que ele entrou na igreja, ele pôs a mão no meu ombro. Com muita dificuldade ele levantou o braço e falou para mim: eu creio nesse Deus que você pregou. Pastor, ore por mim, porque o Hospital do Câncer diz que não tem mais esperança para mim. Eu estou aqui e eu creio neste Deus. Eu tinha diante de mim a figura da morte. Eu tinha do outro lado a palavra da vida. E aqui dentro de mim um ser humano que tem dificuldade de crer, que muitas vezes oscila nos seus sentimentos, que muitas vezes chora diante de Deus, diante das suas limitações. E eu olhei para ele, os olhos dele pulavam de esperança, e ele disse: eu creio neste Deus. Eles me deram um mês de vida no máximo. O senhor crê? Entre a dúvida da possibilidade que a Bíblia diz e da impossibilidade que os meus olhos viam, eu ouvi o Espírito falando em mim: ore, a sua função é orar e a minha é fazer. Eu pus as mãos sobre ele, e só Deus sabe, por isso a glória e a honra é dada só a Jesus Cristo. Homem nenhum tem poder, homem nenhum tem essa segurança. A segurança vem de Deus. Eu olhei para ele e falei: em nome do Senhor Jesus, vá para a tua casa. Deus te curou, o Espírito Santo veio sobre ti, e em nome de Jesus você seja curado. Todas as vezes que eu estou caminhando para a terra prometida, todas as vezes que eu entro numa dificuldade, eu começo a trazer à memória como Deus tem nos conduzido neste período todo. E ele foi. Todos os dias ele voltou para o culto. Desculpa, eu falei que era um mês, mas não era. O médico deu 1 semana de vida para ele. A primeira semana passou, ele subia e vinha até mim, junto da irmã deficiente visual e a mulher, e olhou para mim e falou: já faz 1 semana. Eu comecei a perceber que a coloração do seu rosto começou a mudar. Aí passou a 2ª semana, ele já subiu sem a irmã, que tinha dificuldade para subir, só com a mulher amparando. Ele olhou para mim e falou: já faz 2 semanas. A previsão médica era 1. Aí todos os dias eu começava a pregar e olhando para a porta, você não sabe o que eu sentia. Falei: será que vem? Será que não vem? Vem, em nome de Jesus. Essa inconstância que você tem aqui dentro, isto é vencida. Essa insegurança que tem aqui dentro, isso se vence quando você traz a lembrança como Deus te conduziu no deserto. Eu
pensava comigo, será que vem, será que não vem? Mas Deus já faz 2 semanas. Aí aparecia ele na porta. Quando ele entrava, parece que a unção dobrava. Eu pulava, pregava, ficava valente. Até ele chegar, eu tinha insegurança. 17º dia, 18º, 21º. Eu olho. Interessante que aquele dia eu acho que eu acostumei com a vida dele, nem pensei nele. Mas quando eu estava orando, eu vi, ele vinha sozinho. Já não era mais uma caveira. Ele olhou para mim e falou: não sinto mais dores, não estou mais angustiado, estou alimentando. Essa semana eu vou fazer os exames. Ele foi ao Hospital do Câncer, fez todos os exames. Ele pegou o telefone do Hospital do Câncer e me ligou: a junta médica está aqui na minha frente, não tem mais uma célula cancerígena no meu corpo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Faz 30 anos que isso aconteceu. Hoje ele é pastor da Igreja Fonte da Vida no Riviera. Traga memória. Traga memória. Como Yahvé te conduziu no deserto. E quando eu disse que quando cair um fio de cabelo, uma árvore, ou uma folha de uma árvore, lembre sempre: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isto é para nos afinar com Deus. Depois de cada momento difícil que eu passei, com o meu corpo, com a minha alma, eu saí daquele momento. E eu vou dizer isso para você: tu vai sair de todos os momentos difíceis da sua vida. Seja um problema físico, emocional, espiritual. Todas as vezes que eu saí daquele momento, eu tinha mais sensibilidade para Deus. Minhas intenções foram mudando. Deus começou a ser prioridade na minha vida. Ele diz aqui, ó, veja, olha o verso 5, verso 4, 3. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome, te alimentou com maná que nem tu nem teus pais o conhecias, para mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De vez em quando eu recebo alguém, a pessoa fala: ó, o médico falou para mim que é só Deus. Eu falo: graças a Deus. Ainda bem que é só Deus, porque é só Ele mesmo. Ou Ele na ciência, ou Ele no milagre sem a ciência. Aí ele diz aqui no verso seguinte, veja: as vestes que usavam não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé teu Deus te educava como um pai instrui e disciplina seu filho amado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a médica disse para mim: o senhor está curado, esse câncer não volta mais. A Rúbia olhou para ela e falou assim: mas o tornozelo dele está inchado. Eu não queria mostrar que o tornozelo estava inchado, mas graças a Deus pela minha esposa. Ela olhou para o tornozelo e falou assim: chama aquele exame que faz tomografia. Angiologista. Imediatamente. Aí fez, sabe o que tinha na minha perna? 3 tromboses. 3. Ela falou, olhou para mim, falou: do câncer o senhor está livre, mas da trombose não. Sabe quantas injeções ela me passou? 140 injeções na barriga.
Sabe o que ela me disse? Não, isso aqui é como quem tem diabetes precisa tomar insulina, não é isso? Isso se acostuma. Imagina eu dentro do carro, pensando, 3 meses e tanto de injeção. Só tinha a palavra. À noite eu fui orar, chorava como uma criança. 3 da manhã, o Espírito Santo veio. E eu vi alguém colocando a mão no meu ombro e dizendo: fica tranquilo, eu estou cuidando de ti. Eu tomava uma injeção de manhã, 7 da manhã, e uma 7 da noite. Aqui, ó. Quando chegava perto das 7 da manhã, o desespero batia. E a voz dizia: estou cuidando de você. O médico, um dos ortopedistas que me examinou, graças a Deus por eles, falou: não, o senhor fica tranquilo. Porque no início falaram que eu ia morrer. Não disseram isso, mas falaram para a Rúbia: perspectiva é a pior possível. Na minha frente, o que você acha? Depois o médico foi me consolar. Ele falou: não, se não morrer, o senhor vai usar uma prótese. Não vai correr mais, não vai fazer física, mas vai viver. Bom, para quem ia morrer, usar prótese, melhor. Mas como já tinha vencido o câncer, agora tinha a trombose. 3. O Senhor aparece para mim e disse: calma, estou trabalhando na sua vida, estou preparando você. Depois de todas as injeções, fizeram o exame. Eles olharam para mim: eu não sei o que aconteceu. Você fez cirurgia? O médico que fez. Eu falei: não, são médicos diferentes, porque está tudo cicatrizado. As 3 desapareceram. Aí você diz: mas Deus podia te curar antes das injeções. Mas as injeções eram para ver as intenções do meu coração. Era para mudar as minhas prioridades. Era para me fazer muito mais sensível. É para me preparar para esta promessa maravilhosa. Olha o que diz a Bíblia aqui no verso 7. Eis que Yahvé teu Deus far-te-á herdar uma terra boa, repleta de riachos, de tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e colina, terra que produz muito trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, onde não sentirá falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde poderá extrair cobre das colinas. Verso 10: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé teu Deus na terra que Ele te dará. Aleluia! Sabe o que eu entendi, meu querido? Que quando você precisa de um milagre, é Deus te preparando para o melhor. E quando o milagre acontece contigo, você jamais será a mesma pessoa. Porque você terá na sua memória, na sua história, que o Deus Todo-Poderoso te livrou do mal para te conduzir ao melhor que Ele tem para a sua vida. E não tem como não dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o que? O louvor.